Olá, meus amigos, estamos de volta. Hoje vamos trabalhar na aula 10, referente ao nosso terceiro módulo desse curso Obsessão Espiritual, Visão Espírita das Obsessões. E a nossa aula 10 hoje, ela vem falar um pouco, trazer alguns tópicos para reflexão sobre a questão dos transtornos mentais e a obsessão espiritual. Aquele momento de Kardec, século XIX, e nós encontramos isso em várias de suas obras. Kardec já trazia essa preocupação com aquilo que se chamava, que se designava naquele momento de loucura, né? O nome que nós enxergamos nas obras básicas, as páginas que tratam desse assunto, é sobre a questão da loucura. Depois, com o passar do tempo, a questão aí da saúde pública foi trabalhando, né? E passaram a ser chamadas de doenças mentais, e hoje nós temos aí os transtornos mentais. Nós não iremos nos aprofundar na questão dos transtornos mentais, das doenças mentais. Primeiramente, porque esse é um campo da medicina, é um campo da área da saúde, que não é o nosso campo. E o nosso objetivo aqui nesse curso é trabalhar a visão espírita da obsessão. Então, poderá haver obsessão espiritual em casos onde a pessoa seja portadora de algum tipo de transtorno mental. Então, a nossa preocupação é essa. Não é definir o que seja doença mental de acordo com a saúde, esclarecer como é cada uma, não. Né? Isso aí é um trabalho da saúde, e o nosso aqui é justamente esse que foi exposto. Nós vamos deixar aí para os médicos, do pessoal da área da saúde, que estuda e que estudou muito, que pode falar com propriedade sobre os transtornos. Então vamos lá, os transtornos mentais, eles não são sinônimo de obsessão espiritual. Há pessoas ainda equivocadas com relação a isso. Acha que todo transtorno mental é uma obsessão. Então a pessoa tem qualquer tipo, está depressiva. Não, você não está com depressão, você está obsediado. A pessoa é esquizofrênica. Não, você não é esquizofrênico, você está obsediado. Então isso é uma grande farsa. É uma grande armadilha que vai tirar totalmente o poder de cura daquela situação que aquela pessoa poderia ver. Nós vamos entendendo isso aqui ao longo, né, do que vamos discorrendo. Então, os transtornos mentais não são sinônimo de obsessão. Na visão espírita, primeiramente, nós vamos recordar daquilo que já falamos. Qualquer doença, seja ela mental, no caso os transtornos que estamos hoje falando, física ou psicológica, essas doenças elas têm causa no nosso presente ou no nosso passado. Então, nós temos aquelas doenças puramente físicas que ocorrem no hoje e que às vezes nem estavam, por exemplo, no nosso planejamento reencarnatório. Nós não tínhamos que passar por aquilo, mas nós passamos por nossa própria imprudência. Por exemplo, a pessoa não veio ao planeta Terra numa existência para ser um cadeirante. Um exemplo. Não está no seu planejamento reencarnatório. Mas ela, por imprudência, por exemplo, pega um carro alcoolizada, dirige além da velocidade permitida, não respeita os sinais de trânsito, vaza o sinal vermelho e tem um acidente, vai para a cadeira de rodas. Estava no programa reencarnatório daquela pessoa? Não. Ela, por uma imprudência, passou a ter passou a viver aquele tipo de problema porque ela procurou, como dizem, né, com as mãos. Então isso não estava no seu programa reencarnatório de ontem.
ela adquiriu aqui, nesse instante. E existem aquelas doenças, aquelas expiações que nós trazemos de existências pregressas. Aquele mal que nós fizemos a outrem, que nós ainda não conseguimos sublimar através do trabalho no bem. Então, nós abrimos aí uma gama de pensamentos e nós vamos atrair aquele tipo de doença para a nossa vida física. Seja ela mental, seja ela psicológica, seja ela física, certo? Primeiramente, então, as doenças, mais ou menos, nós compreendemos dessa forma. Poderá haver algum transtorno mental onde haja também obsessão? Então, esse é um caso a se pensar. Letra A. Sim, no caso de encarnado para encarnado, uma situação material pode influenciar a pessoa até que ela chegue a um caso de transtorno mental. Parte da obsessão. Interessante isso, né? Então, por exemplo, lá no livro Psiquiatria em Face da Reencarnação, que nós já discorremos aqui na aula passada, na aula 9, nós temos inúmeros casos narrados por Inácio Ferreira, enquanto encarnado em Uberaba. Ele era médico, diretor do Hospital Psiquiátrico de Uberaba, e nesse livro ele faz um estudo, ele traz vários casos onde pessoas, através de uma obsessão de encarnado para encarnado, ou seja, reencarnadas numa família, onde elas não conseguiam suportar o peso das vibrações do mal que elas próprias tinham ocasionado aos outros que estavam ali, elas entravam em completa pane mental, completo surto psicótico e eram realmente internadas no Hospital Psiquiátrico de Uberaba. Quando elas chegavam no hospital, ou seja, quando elas estavam longe da família, elas se portavam perfeitamente bem, se recuperavam a ponto de virarem até voluntárias, auxiliarem os outros doentes. Quando elas voltavam para casa, entravam em surto de novo. Então, isso é claramente o quê? Uma obsessão gerando um transtorno mental. E pode acontecer também na questão dos desencarnados para os encarnados, porque nós entendemos a obsessão como aquele processo onde um ser, encarnado ou desencarnado, vai imantar outro ser com aqueles fluidos deletérios, com aqueles fluidos densos, adoentados, não é assim? Aqueles fluidos vão agir na pessoa que se deixa, né, que tem a consciência pesada de alguma forma, está envolta em remorso. Então, aqueles fluidos vão envolvendo ali as células mentais daquela pessoa e ela pode, pela obsessão, passar a uma doença mental. Geralmente, os casos de obsessão grave, eles todos caminham para um transtorno mental. Certo? Então, aí nós vamos ter realmente as duas coisas neste caso. Caso onde haja os dois, é possível, pelas ligações de culpa com o passado. Então, é isso que nós estamos dizendo. Às vezes, a pessoa também já renasce com um transtorno mental, já está no seu programa reencarnatório, em algum momento da sua vida aquilo vai ter o start, e ao mesmo tempo ela também já renasce sendo perseguida por irmãos que não a perdoaram, por crimes que ela mesma cometeu. Então, nesses casos, a pessoa passa também pelos dois processos, né? E a obsessão poderá levar ao transtorno mental. É justamente isso que nós discorremos aqui. Os processos de obsessão vão minando as capacidades da pessoa, cognitivas, criativas, né? De toda sorte, até que a pessoa entre num distúrbio qualquer, numa depressão, num transtorno maior, ansiedade, pânico, né? Tantos aí que são descritos nos consultórios, até aquelas doenças mais graves, a epilepsia. Então, a obsessão pode gerar esse tipo
de doença. Sim, isso é o que nós encontramos nos livros, ok? Nas obras que nós pesquisamos. Fique claro também que nem todo transtorno mental existe ali arraigado uma forma de obsessão, pode acontecer que não, certo? Pode acontecer que as coisas estejam ali totalmente separadas e que não exista. Nós fizemos uma pequena pesquisa no Evangelho segundo o Espiritismo, onde há alguns tópicos ali interessantes para leitura, que vocês podem aprofundar. A Gênese, também de Allan Kardec, traz excelentes tópicos para que possamos compreender essa questão das questões mentais, da ação dos fluidos, da própria obsessão. Livro dos Médiuns, né, tem muita coisa sobre obsessão. Agora, tem alguns livros muito interessantes para pesquisa. Um livro de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, Pensamento e Vida. O livro Transtornos Mentais, escrito pela nossa querida Sueli Caldas Schubert, né, o próprio título já traz isso. Quer dizer que ela vai tratar desse assunto com muita propriedade, aprofundando, porque aqui nós estamos só jogando alguns pontos para a nossa reflexão. O Alírio da Cerqueira também tem um livro fantástico, que chama-se Saúde Espiritual, que vai falar muito, aprofundar muito nessas questões. Então, é necessário, meus irmãos, em todo caso de transtorno mental, isso vale para todos. É um trabalho em conjunto de 3 frentes. Primeiro, a medicina. O médico estuda e estuda uma vida inteira, meus irmãos, para tratar os transtornos mentais. Então, o médico é que sabe o remédio necessário, se é necessário remédio ou não, a dosagem certa, o que fazer, como agir. Esse é um problema da medicina. Como dizia o Chico, a medicina também é de Deus, não vamos relutar. Uma segunda frente, que é a psicologia, os psicólogos, os psicoterapeutas, os psicanalistas também se formaram, estudam e estudaram uma vida inteira para tratar desses transtornos, para auxiliar o ser humano a se conhecer, a elevar suas potências, a conhecer seus sentimentos. Então, esse trabalho é deles, não é nosso na casa espírita. Nós não somos médicos, a não ser que a pessoa seja médica e espírita, né? E nós não somos psicólogos, a não ser que a pessoa seja formada em psicologia. Então, a casa espírita, os médiuns, os trabalhadores da casa espírita podem auxiliar nos transtornos mentais? Podem e muito. Mas como? Tratando a parte espiritual. Deixa o trabalho do médico para o médico, o trabalho do psicólogo para o psicólogo, e na casa espírita nós vamos nos ater ao trabalho espiritual. E como que o espiritismo pode auxiliar, então, nessa grande parcela da sociedade que passa pelos diversos transtornos mentais? Vamos lá. Primeiro, insuflar naquele ser a capacidade da oração, né? Despertar naquele ser o poder da oração, que a oração pode fazer por ele, a oração dele, né? Íntima, e a oração do grupo para aquela pessoa. Insuflar naquele ser a mudança, o desejo da mudança, de sair daquele lugar onde ele se encontra. E a questão do perdão e do auto-perdão. Esses são tópicos fundamentais para quem passa por qualquer transtorno mental. Trabalhar a oração e a fé, trabalhar um desejo de mudança a princípio, porque nós sabemos que ninguém consegue mudar de um segundo para o outro, então tudo começa no desejo da mudança, certo? Como nos diz Emmanuel. E trabalhar essencialmente o perdão e o auto-perdão, certo? E aí a casa espírita vai poder contribuir ainda mais com todo o trabalho de fluidoterapia, os passes, a água magnetizada,
ouvir o Evangelho de Jesus nas noites de reunião pública, a presença à casa espírita, tudo isso, meus irmãos, vai auxiliar primeiramente para que aqueles fluidos que envolvem aquela pessoa, ou seja, a parte espiritual da obsessão, para que aqueles fluidos possam ser dissipados, possam ser retirados, possam ser substituídos por fluidos positivos, fluidos curadores, bons fluidos, não é assim? Aquela pessoa então vai ser imantada de novos pensamentos, de nova disposição, de nova coragem. Automaticamente, com esse processo de frequência à casa espírita, fluidoterapia, tanto quem passa pela obsessão que há no caso de transtorno mental, quanto os espíritos que a obsedeiam, vão receber, meus irmãos, a evangelização necessária para a sua própria transformação íntima. Então começa no desejo, na oração, na fé, no acreditar, e a pessoa passa aos poucos a se transformar. Então ela vai fazer aquela troca. A antena psíquica, ao invés de estar ligada no remorso, captando apenas dor e sofrimento e obsessão, passa a ligar no bem, na transformação íntima e faz a troca. Começa a trabalhar, a usar as mãos para o bem. Certo? Nós estamos falando do caso da cura das obsessões. Nós veremos aí a substituição. Nós sabemos que existem os trabalhos mediúnicos, os trabalhos de desobsessão, que aqueles espíritos vão ser levados a serem evangelizados, que aquele irmão até pode frequentar como um visitante. Lá no livro de André Luiz, né, Desobsessão, diz que aquele irmão doente pode ser levado a um trabalho mediúnico, por exemplo, de desobsessão, até por 3 visitas, não é assim? Com a permissão do mentor da casa, do dirigente daquele grupo, onde ele vai receber um tratamento. Ele não vai ser convidado, meus irmãos, a frequentar um trabalho mediúnico como trabalhador, porque ele está em tratamento. Em até 3 sessões ele pode receber aquele tratamento, certo? E isso tudo vai ajudá-lo na sua renovação íntima. Então, o trabalho da caridade, a frequência nos vários trabalhos de visita fraterna, de campanha do quilo, de sopa, vai auxiliar nessa transmutação desses fluidos, vai auxiliar na reformulação daquele coração, na evangelização daqueles espíritos perseguidores e do próprio irmão que passa. Então, o trabalho da obsessão é assim, ele vai receber, então, esse impulso aí espiritual. E o seu transtorno? Bom, tratando a obsessão, aquilo que for de obsessão que estiver influenciando no transtorno, já vai ser retirado, né? Assim. E nós sabemos que pelas bênçãos da espiritualidade maior, as doenças também podem receber um tratamento espiritual na casa espírita. Então, o transtorno também estará sendo tratado de acordo com os recursos espirituais que nós acabamos de falar. Não significa que, frequentando a casa espírita, posso deixar o tratamento do médico. Não significa que, frequentando a casa espírita, posso deixar o psicólogo, não. Como nós dissemos, cada um na sua área é uma frente, né? É um tripé. Um vai dando suporte onde o outro para, né? Onde termina o trabalho de um, começa o trabalho do outro. E o trabalho espiritual, com certeza, vai ser um grande apoio, um grande auxílio, né? Se não para a cura completa, para uma aceitação do problema, para a fortificação daquele irmão, para que ele possa mudar o jeito de lidar com aquele transtorno, de enxergar a vida, não é assim que nós vamos entendendo a doutrina espírita? Porque nós sabemos que os casos de obsessão, muitas vezes eles passam até de uma existência. A cura está justamente em nós lutarmos contra aquele processo, né? Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Nós trouxemos alguns pontos
sobre a questão dos transtornos mentais e das obsessões espirituais para a nossa reflexão. Convido a vocês ao estudo dessas obras que nós citamos aqui. Vamos deixar também um link de aprofundamento de estudos. Que Jesus nos abençoe e até a aula 11, onde continuaremos aí o terceiro módulo do curso Obsessão Espiritual. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.